De volta já aqui com Bem Assim, e hoje, de 16 de abril, é comemorado o Dia da Voz, esse instrumento tão importante para quem trabalha com ela e também para quem não trabalha, afinal a gente precisa se comunicar, né? Para conversar sobre a importância da voz aqui com a gente sobre esse tema, eu estou agora por Skype com a fonoaudióloga Amanda Leite. Amanda, muito bom dia, bem-vinda aqui ao Bem Assim e sinta-se abraçada mesmo que à distância. Estou falando isso para todos os nossos entrevistados. Bom dia, Mara. Obrigada pelo convite. Sinta-se abraçada também. Obrigada, que é isso, eu que agradeço a você ter aceitado. Amanda, vamos conversar um pouquinho e explicar para o pessoal de casa sobre a importância da voz? Por que ela é importante? Vamos lá, né? Há mais de 20 anos comemoramos no dia 16 de abril o Dia da Voz, que se iniciou no Brasil e se estendeu mundialmente. A voz é o nosso principal meio de comunicação. Meio de trabalho para muitos, como apresentadores, cantores, professores. Um instrumento importantíssimo para o nosso dia a dia. E às vezes passa bastante despercebido devido à automatização. A voz está sempre em segundo plano, a gente se preocupa com a roupa, se preocupa com postura, mas a voz fica em segundo plano, né? Pois é, infelizmente para muitas pessoas, né? É possível que a gente perca a voz do nada? Isso pode acontecer? É possível sim. Normalmente em quadros emocionais. Nossa. A gente sabe quando passa por momentos emocionais fortes, a voz tende a ficar às vezes mais trêmula, a gente tende a ficar com a voz mais fraca ou mais grave, e em alguns casos a perda total. Normalmente em patologia é uma perda mais gradativa. Sim. E quais são os sinais, os sintomas que a gente sente quando algo não está indo muito bem com a nossa voz? Os sintomas mais comuns são rouquidão, cansaço ao falar, a sensação de bolo na garganta, a sensação que está saindo um ar junto com a fala. Fora isso, a ardência, o incômodo na hora de falar, a boca mais seca, tudo isso são alguns sintomas apresentados em alterações vocais. Certo. Você falou muito bem no começo da entrevista, né, que a gente sabe que tem muitas profissões que utilizam a voz de maneira profissional, realmente, para o trabalho. A gente tem aí cantor, jornalista, professor, né, também. Quais são os cuidados que essas pessoas elas podem tomar para cuidar dessa voz? Ingerir água regularmente, evitar o uso de álcool, evitar o uso de cigarro, utilizar algumas técnicas de aquecimento e desaquecimento, ter um acompanhamento profissional importante também nesse momento. Certo? Evitar alimentos gasosos, derivados de leite, chocolates, antes do uso da voz, porque esses alimentos deixam a saliva mais engrossada. A gente tende a ter a sensação de bolo na garganta e a pigarrear, que também prejudica bastante o uso da voz. Fora, a imposição de voz tem que ser de forma adequada, para não forçar, para não acontecer o atrito, ser de algo de forma natural. Certo, você falou do cigarro, né, e o fumante. Como é que o fumante ele deve proceder? A gente sabe que o fumante sempre tem, né, alteração na voz. Isso. O fumante tende a ter 10 vezes mais o risco de doenças vocais, né? Nossa. As mais comuns são nódulos, pólipos, o próprio câncer também de laringe e o edema de Heinke, que são os mais comuns. Tanto de forma ativa como de forma passiva, o cigarro tende a prejudicar a voz, porque as substâncias pode ocorrer o ressecamento da mucosa e a irritabilidade da região. Tá, a gente está em um período de mudança de estação, né? Às vezes a gente não sente tanto aqui no nosso estado, porque praticamente é verão o ano todo, mas enfim, a gente está passando por esse momento. Isso pode afetar também a nossa voz? Pode sim, é comum em quadros virais a rouquidão, o aumento da região de mucosa, a gente tende a pigarrear, tende a insistir em manter a fala, mesmo nessas situações que a voz está mais debilitada, e aí tende a causar mais atrito e aumentar os sintomas vocais, que é normal e esperado no período gripal.
Se exceder mais de 15 dias, é interessante procurar um especialista, porque aí pode ser secundário a outra patologia, certo? Evitar também essas receitinhas caseiras, que a gente vê bastante. Internet está aí cheia. Não tem comprovações científicas em relação a essas receitas, e as substâncias como vinagre, água com sal, entre outros, podem irritar mais uma região que já está sensibilizada. Certo. Você falou sobre a questão de procurar um profissional, então a gente imagina que quando a gente tem um problema, né, a gente busca esse profissional para fazer algum tratamento, para ver quais são as opções disponíveis. Quando alguém não segue um tratamento, pode-se ter consequências? Pode sim. Um profissional adequado para a investigação e o diagnóstico é o otorrinolaringologista. Ele que vai diagnosticar a doença e definir o tratamento. E aí, após essa definição do tratamento, é que entra o fonoaudiólogo com a avaliação funcional da voz, da comunicação e da sequência no tratamento, certo? O tratamento feito de forma inadequadamente e acontecendo o abuso vocal, acontecendo o atrito das pregas vocais, a tensão da região, pode evoluir a doença. Uma doença que pode ser tratável em terapia, pode evoluir para uma cirurgia, para algo mais grave. E mesmo com o tratamento, é possível que uma voz ela não volte a ser como ela era antes? É possível sim, quando a lesão da região, quando a gente tem perda da região, a gente tem perda da sensibilidade, do movimento, de acordo com as patologias, claro que vai variar bastante, se for um caso de câncer que vai ter retirada da região, se for um pólipo, que é tipo um calo mais permanente, e tudo, um sulco vocal pode sim alterar, deixando a voz mais grossa, a voz mais fina, mas a tendência no tratamento é a gente tentar reestruturar essa voz para o mais próximo possível do que sempre foi, visto que a voz é uma identidade pessoal. Sim. Passamos toda a nossa vida com aquela voz e muita gente sente bastante, em casos de patologia, essa mudança de voz, porque você tem um pouco da perda da sua identidade. Principalmente cantores, né? A gente tem exemplos disso aqui no Brasil, de cantores que abusaram muito da voz, que não se cuidaram adequadamente e que depois sofreram com essa perda de identidade. Pegando esse gancho, o que você falaria, Amanda, para o pessoal que está nos assistindo sobre a importância de se cuidar da voz, sobre esse Dia da Voz? Então, aos profissionais da voz, é importante o acompanhamento de um profissional, é importante você priorizar os cuidados com a sua voz, alimentação, seja ele hábitos diários, evitar gritar, evitar falar muito em ambientes competitivos, de barulho. Tudo isso vai ajudar a preservar a sua voz. Entretanto, é importante para todas as pessoas, sem ser mesmo um profissional da voz. É importante você evitar gritar, pigarrear, evitar o uso de cigarro, evitar o uso excessivo de álcool. Seja um amigo da sua voz, é o seu instrumento de comunicação. Nesse período de coronavírus, estamos sofrendo um isolamento social, mas é importantíssimo, porque quando falamos, a gente espera muito saliva, muitas gotículas que podem atingir outras pessoas. Então, ocasionar um quadro gripal mais grave ou até mesmo gripais comuns, né? Isso mesmo. Para a gente fechar, vamos lá então reforçar os 3 principais cuidados quando a gente fala da voz. Vamos lá. Evitar gritar, falar alto em ambientes competitivos, ter uma alimentação balanceada e o uso de líquidos frequentemente, evitar fazer o uso de cigarro e álcool, que agridem diretamente a região da mucosa. Essas seriam, assim, as 3 principais, certo? Mas, dentre outras, se você perceber qualquer tipo de alteração vocal que se estenda por mais de 15 dias,
é interessante essa avaliação mesmo do profissional, essa investigação para maiores fins de tratamento. Tá. Quem quiser acompanhar você, quem quiser talvez até tirar alguma dúvida que ficou aí, que a gente não conseguiu esclarecer aqui na nossa entrevista, como é que pode entrar em contato, como é que pode te acompanhar nas redes sociais? Meu Instagram é fga.amandaleite. Estou disponível para tirar a dúvida de vocês e outras dúvidas também. Tem bastantes posts legais sobre a saúde vocal e sobre a fonoaudiologia em geral. E agradeço a você a oportunidade. Que é isso, não precisa agradecer. Então já fica aí, tá, pessoal? Anota aí, ó. Vai lá no Instagram, abre aí o aplicativo, já coloca lá, fga.amandaleite. Vai lá e busca mais informações. Amanda, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Espero que a gente volte a se encontrar numa próxima vez com a situação mais amena, quem sabe até pessoalmente, né? Vamos torcer para isso. Certo, obrigada. Vamos sim. Bom dia, linda. Obrigada, viu? Pois é importantíssimo demais cuidar da nossa voz, nada de fazer abusos aí, tá? Mesmo nesse período de quarentena, preserva um pouquinho também a tua garganta, a tua voz, bebe água e se alimenta corretamente. Vamos agora para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco eu estou de volta para a gente fechar o nosso programa falando sobre estresse nessa quarentena. Parece que tem gente estressado, mesmo sem estar, né, com aquela rotina agitada. Vamos falar já já sobre isso.